Jornal da Manhã. Entrevista. 8h48, convidada já na ponta da linha, acho que primeira vez que fala conosco, é isso, Francisco? É uma mulher linda. Muito bonita. Fica mais fácil o conteúdo ainda. Na verdade, a Rita Milan Temporim é pedagoga, pós-graduada em criminologia e é coaching familiar e analista comportamental de famílias. Eu acho que ela fica maluca com tudo isso, gente, porque a gente que trabalha com educação percebe, Rita, depois de 2 anos, os professores achando que não tinham capacidade para dar aula online. Depois eles voltam com as crianças sem nenhuma regra, nenhum limite, sempre muito complicado, em especial você vai dar aula online para crianças não de creche, mas de educação infantil. Enfim, é todo um contexto. Eu olho aqui na nossa pauta o seu trabalho importante, né, do reconhecimento. Nós tivemos em Jarinu crianças com automutilação, no Nordeste nós tivemos crianças com surto de ansiedade. O que podemos, diante da sua formação, vou lhe chamar professora Rita, entregar para os ouvintes da Jovem Pan, diante de tantas mudanças que nós tivemos ao parar e reiniciar o trabalho nas escolas? Primeiro, bom dia e obrigada. Então, o que aconteceu foi assim, com essa parada, né, as pessoas meio que se perderam. Por quê? Estava todo mundo muito acostumado a levantar cedo e trabalhar, deixar essas crianças na escola. Então, essa função de pai e mãe, o que aconteceu? Foi passada para a escola, simplesmente assim. Vamos jogar na escola, porque eles passam muito mais tempo na escola, né? E a escola vai dar todo o suporte que pai e mãe precisam. Na verdade, não é bem assim. Esses valores meio que se inverteram, porque a criação, né, eu costumo falar, a base é a família. Então tem alguns valores que não tem como a escola por si só passar. Então são valores como respeito, comportamento, limites e tudo mais. E de repente o que houve? Essas crianças foram para dentro de casa. E aí os pais meio que se perderam. Por quê? Porque eles também ficaram dentro de casa. Sim. Por incrível que pareça, a casa que é para ser harmoniosa acabou gerando conflitos imensos. A internet hoje é uma ótima ferramenta, ótima, porém tem que ter o limite e tempo. A criança não pode passar tanto tempo assim dentro de um quarto trancado, que eu vi isso muito, olhando para a tela de um celular ou jogando. Então o que acontece? A criança passa a ter comportamentos que, na verdade, não era para ter. E esses pais falam assim, mas ele tá quieto, ele tá bem. Mas e aí? Não importa o que ele está fazendo, né? Ele está no quarto, se ele está fazendo algo, se comunicando erroneamente com a baleia azul, qualquer coisa do gênero, sim, você não vai saber, né? O pai e a mãe que tem um zelo, eles vão pôr um limite pro celular, vão verificar os canais que seu filho está no computador utilizando. Não é invadir o espaço da agenda da criança. Eu acho que isso tem um limite e que a escola, eu concordo com a senhora, ao dizer que isso tem valores que são a família, mas as crianças pequenas, né, os pais às vezes se preocupam quando é que elas vão escrever. E quando ela brinca, a sala de aula, que é a sala do parque, né? Quanto maior for, melhor. É ali que você percebe o desenvolvimento da criança. O escrever vai acontecer. Não precisa ir na cabeleireira dizendo que o meu filho já está escrevendo. Não é esse o papel. Não. Eu acho que nós estamos vivendo a pós-pandemia, nos dá a oportunidade, inclusive, para brincar na fase certa, né? Sim. E assim, uma coisa que eu percebi nesse ano parado, os pequenininhos é muito importante. Sou professora alfabetizadora e assim, o lúdico é primordial para os pequenininhos. Mas eles esquecem que quando chega no 5º ano, 6º ano, essa criança obrigatoriamente, taxadamente, um rótulo, parou de brincar. Agora você é adolescente, você não pode mais com essas brincadeiras, você não pode mais brincar com giz de cera de repente. Não é verdade. Ela precisa brincar o tempo todo. E se você parar e analisar, a gente brinca o tempo todo, sim, nós adultos. Sim.
Até o Big, Brother é uma grande brincadeira vista por milhões de pessoas, né? Até isso nós temos, né? Então, assim, você vê. E aí os pais, o que aconteceu com esses pais? Eles simplesmente não sabem, e é verdade isso. E tem pai surtado também, né, professora Rita? Tem pai maluco, monta um grupo de rede social, um WhatsApp do grupo da cidade, da escola, e aí demandas diferentes se confundem, vão discutir com os diretores, mas não falam nada do que estava na pauta. Sim. É difícil você querer que as crianças sejam normais com as famílias que não estão normais. Que não estão. É verdade. E você vê, como eu trabalho, estudo, pesquiso muito e estou terminando até uma outra graduação em criminologia. Os estudos mostram que a porcentagem desse comportamento desviante é culpa dos pais. E assim, para você chegar e falar isso para uma pessoa, falar, olha, presta atenção, faz aqui diferente, tenha mais diálogo, tenha um pouco mais de atenção, de repente ele só precisa de 10, 15 minutos seu. Com qualidade. Com qualidade. E aí o que acontece? Perdão. A gente tá vendo? Acontece isso. Acontece o celular o dia inteiro conectando a gente e isso é uma realidade hoje, né? Então você vê, o que aconteceu? Esses pais ficaram tão empenhados em ter que esqueceram de ser. Ninguém nasce pai e mãe, isso é fato, né? Educar uma criança é muito difícil. Muito. É uma exaustão muitas vezes. É verdade. Principalmente adolescência e pré-adolescência. A gente tem noção disso. Mas assim, a gente fala muito de internet, mas a internet veio justamente para isso. Existem pessoas que postam coisas, falam e tem milhões, né, de coisas para você procurar dentro de uma internet para olhar e ver e falar, eu acho que eu estou errando aqui, eu acho que eu devia de... E o mais importante, diálogo, não tem outra explicação. Se você não sentar e não falar diretamente com o seu filho, olho no olho, falar, olha, amo você, mas não gosto do que você faz, olha, você está com tal comportamento, então assim, a ausência de pais, fica mais fácil. A ausência de pais, a gente sempre acaba entendendo que ela vem depois com a culpa da ausência física por causa do trabalho, pai e mãe, aí chegou no final do dia, o filho pode tudo. Esse e ele leva esse comportamento na escola, né? Imagino. Então essa coisa de permitir para amenizar a sua culpa. Ou para se ver livre, porque não é da né? criança, ou para se ver livre. Então, assim, é bem complicado, é um assunto muito complexo. Você vê que tudo gira em torno da família. Por quê? Porque é a primeira instituição social que a gente tem. Claro. É da família que nasce as sociedades, que nasce a cultura, costumes, né? Valores. Valores. Eu costumo brincar que é dentro da família que você tem cheiros e gostos. Porque se você cheiro reparar, do bolo da avó, cheiro do bolo do refrigerante, né? Coisas visuais e que nos trazem odores, né? Cheiros, sim. Odores. Porque é muito mais fácil o seu cérebro perceber um cheiro, um gosto, do que algo que alguém falou. Raramente, ou muito pouco, você vai lembrar do que o seu pai falou que foi importante. Só se foi muito importante e impactante naquele momento para você. Mas é muito mais fácil eu chegar para você e falar assim, nossa, hoje eu comi um bolo de cenoura. Você fala, nossa, minha avó isso, ou minha tia fazia. Eu tô apresentando o jornal, professora, não faz isso comigo, não tem bolo de cenoura aqui. Já deu vontade. Não é mais claro que é. Claro e dependendo de como é a situação, você sente o gosto. É verdade, vem na memória, você sente. Assim, nossa. O que você lembra do teu pai, que teu pai te falou um dia? Meu pai, você vai parar pelo menos que ele acreditava 2, 3 em mim. Não, e olha como é importante. Eu acho que fiz muitos anos de análise, faço. O reconhecimento de um pai ou de uma mãe, eu acredito em você, ou falar para outra pessoa, ou falar para sua mãe, ó, faça o que ele mandar. É um nível de confiança muito forte que você deposita, né? Isso remonta, inclusive, aí não só a voz lembra muito comida, né? Bolo. Lembra.
cheiros, é uma coisa fantástica. Agora, diante de tudo isso, como é que a família está lidando com o bullying? Cada pessoa, obviamente, ela tem uma reação à crítica do grupo, à exclusão do grupo, ela se sente rejeitada, frustrada dentro da escola. Ou porque ela é gordinha, ou porque ele é negro, ou porque ele é gay, ou por quê? Sim. Né? E aí a gente tem o bullying, como é que ele está afetando, ou o exagero também de não resistir a nada tem sido utilizado como bullying? Então, dentro da neuropsicopedagogia, eles fazem toda a fase do cérebro da criança e esse desenvolvimento. Então, tem algumas coisas importantes para esse desenvolvimento de coordenação e tudo mais. Um deles é você ensinar ao seu filho que ele vai ter a diversidade. Como fazer isso, Rita? Quando você fala um não. Quando você fala, olha, não gostei do que você fez. Aí vem o bullying. Aí essa criança, ou ela vai começar a entender e trabalhar isso dentro dela, porque a gente está num mundo que a gente tem decepção, nem todo dia é um mar de rosa, etc. Ela vai para o mundo, então ela tem que aprender. E quem ensina é pai e mãe. E o não é um bocado de remédio positivo nesse sentido, porque a gente ouve muitos especialistas que crianças sem limites, adultos inseguros, né? Sim, muito. Então a gente está vivendo essas pessoas desequilibradas em função, inclusive, disso, porque não tiveram não. Esse desequilíbrio, principalmente na adolescência, ele não vai saber lidar com esses outros novos amigos, ou esses amigos. O que está acontecendo agora é uma ansiedade social, que a gente chama, é um transtorno de ansiedade social. A criança não sabe mais lidar com o outro. Por quê? Porque o tempo de ela passar, muitas vezes, né? Não estou generalizando, mas uns casos bem pontuais. Muito tempo dentro de um quarto fechado, escuro, porque eles não abrem janela, tá? Tá o sol aqui, principalmente em Sorocaba, 30 e poucos graus, e eles estão, sim, com a janela fechada, trancado no escuro, olhando uma tela celular. Então, que envolvimento ela tem, o que ela consegue desenvolver em relação à empatia com outro ser humano? Não tem. Aí ela chega na escola e começa essas piadas sem graça, essas coisas muito... chega a ser abusivo em alguns casos, sim, como a gente vê na televisão. Mas o que acontece? Se você foi trabalhado a saber ter o equilíbrio do que é abusivo ou não, se torna muito mais fácil. E assim, tem que ser falado. E a escola, gente, me desculpa, não estou puxando sardinha para a escola, mas pensa você, um professor de 6º ano, com 30 e poucos alunos dentro da sala, pós-pandemia, sozinho. Gente, sinceramente, infelizmente, me perdoe todo mundo, ele não dá conta. E às vezes ele tem alunos, tempo. E eles têm os alunos laudados, né? Muitas vezes com espectros voltados ao autismo, ao síndrome de Down, e eles são obrigados a estar com auxiliares dentro dessa sala, né? É muita mistura, então, assim, é muita mistura. E famílias pensam de maneira diferença, né? E tem pais o seguinte, que acompanha o grupo de WhatsApp, mas não vão na reunião. Se o filho ligar com algo que aconteceu, ele não vai para a reunião, mas ele voa para a escola, né? Sim. Querendo tomar uma satisfação. Parece até que a culpa chega nesse sentido, né, professora Rita? Então, eu acho assim que não é uma culpa. Eu acredito, assim, é muito delicado falar isso, mas eu acredito que os pais pensam que a escola tem uma obrigação do que é responsabilidade dele, na verdade. É transferir. Então, assim, a gente vê agressões silenciosas, que eu acho que são as piores, porque quando elas explodem é muito perigoso, tá? E a gente teve um caso, passou até no Fantástico, que o garoto chegou e esfaqueou a colega de sala pelas costas. Então, assim, mas não justifica, ele fez um ato. Sim, nada do que você faz fica impune, porém, por isso da psicologia jurídica, o porquê dessa agressão,
Perfeito. Houve um fundamento para essa agressão. Então, a criança que faz bullying com a outra... Ou um distúrbio mesmo dessa criança que os pais não detectaram ou não têm coragem de ter um laudo para reconhecer o filho. Aí vem a culpa, né? Quer dizer, espera, tá claro que o filho é diferente, a filha é diferente, mas ele não admite, não aceita essa diferença, mesmo que não seja uma limitação exagerada, qualquer tipo de limitação. A maioria dos pais não aceita, por quê? Porque vai deixar explícito a sua falha em algum momento como pai e mãe. E isso dói. Dá-lhe coaching, dá-lhe pedagoga, esses pais, né, professora? Opa, estamos aí. Estão aí, né? Mas e você vê, e é tão complicado falar. Eu tô nessa batalha aí desde 2017. Foi quando eu realmente parei e falei assim, não, eu não quero mais sala de aula, porque eu não tô dando conta de resolver determinados problemas dentro da sala de aula, então eu tenho que ir para fora. Esse ir para fora é buscar a fonte. Por que essas crianças olhar a escola estão assim? Olhar a escola com uma certa distância, né? Quando você sai, você começa a olhar até onde estava errando. O professor erra também, a escola erra também, não é só a família, né? Mas assim, aí eu comecei a ver, por quê? Porque eu sempre trabalhei com crianças, pais drogados, mães presas, enfim, uma problemática muito grande e dolorida de se enxergar, e que a escola fica muitas vezes, em casos extremos, impotente, porque a gente depende de uma lei. Então eu fui para a lei. Então peraí, então a gente vai começar a estudar lei. Foi para criminologia. Fui para criminologia, fiquei um tempo, até tenho que agradecer o pessoal da 8ª DP que me recebeu muito bem lá, fiquei um tempo lá. E eu pude perceber muita coisa, principalmente quando se trata de Fundação Casa. E aí é um choque gigantesco. Fundação Casa são os jovens delinquentes, só avisando o ouvinte da Jovem Pan, são jovens delinquentes que vão para a Fundação Casa, não são apenados, porque não são maiores de idade, mas fazem um processo lá muito complexo, né? E de famílias desestruturadas, muitas vezes, que levam aquele jovem adolescente a estar lá. E assim, o que eu aprendi ali dentro, eu falo que foi para minha vida toda. Eu falei, gente, eu nunca aprendi tanto fora de uma sala de aula. E vai continuar aprendendo, né, professora? Eu vou. É isso. E assim, é muito interessante que o que eu gostaria de deixar, assim, para as pessoas perceberem os seus filhos. Olhem para os seus filhos. Não simplesmente enxergam. Ouve. Não simplesmente, beleza, tô aí. Não tá. A criança, na realidade, ela não precisa mais que 15 minutos do seu dia. Olha só. Mas perceber que é amada faz uma diferença brutal com esses 15 minutos, né, professor? Inteiro, sem celular, sentando no chão, brincando, conversando, né? Sentando, comendo o bolo da avó. E tirar essa qualidade de tempo. Essa coisa de... é a escola que tem que fazer. A escola também pode colaborar, mas não só ela fazer, Eu acho que a escola é um fator importante, muito importante, principalmente social. Por quê? Porque ela tem a possibilidade de mostrar outras coisas para essas crianças. Vou lhe fazer uma última pergunta. Eu tô lamentável, eu gostaria de falar até o final do jornal. Essas famílias que observam as dificuldades de filhos, qual é a receita, né? Reconhecer o seu erro, porque o pai também erra, né? Sim, principalmente. Reconhecer que você não é um Superman ou uma Supermãe, né? Vamos dizer assim, que você tem falha sim, e que você tem uma grande chance de buscar e de fazer uma autoavaliação em você. Mudar o ritmo, né? Olha, tem um ouvinte perguntando, e essa é a final mesmo, o que a senhora acha da escola cívico-militar? Nesse modelo de... não dá para tocar escola sem... Eu acho estranho isso tudo, mas... Eu também. Assim, não é ruim. Mas não é bom? Mas também, vamos pôr 50%? Tá bom. Porque eu acho que a gente, politicamente falando, me perdoem, gente, pelo amor de Deus, politicamente falando, a gente precisa de uma estrutura muito maior do que isso. É verdade. Então, assim, eu acho que na hora que os políticos realmente olhar diferente para a sociedade, né? O militarismo, ele é bom para quem
tem uma vertente ou um perfil para aquilo, porque a gente também precisa deles. Mas pensa bem, procurar saber realmente qual que é a didática dessa escola. Perfeito. Professora... O que você quer com isso, né? Pois é. O que o pai e a mãe quer com isso? Talvez por o limite que ele não põe em casa, né? Vamos marchar, vamos cumprir horário, disciplina, que é função da família e nem sempre ela exerce, ela quer terceirizar. Eu falei com a professora Rita Milan Tamporim, que é pedagoga, tem um currículo maravilhoso aqui para a gente, né, diluir e conversar bastante. A professora Rita Milan Tamporim é pedagoga, pós-graduada em criminologia, é coaching familiar e analista comportamental de famílias. Deve estar doida depois dessa pandemia de tanto trabalho. Um beijo grande, viu, professora? Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo, adorei falar com você. A senhora deu bastante audiência, aqui está subindo nas redes sociais, a gente percebe quando o público não está muito interessado, mas a sua conversa foi boa. Café Excelsior, produto da Padaria Real, até uma próxima, nós voltamos já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você.